Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos discutir aqui hoje, quero apresentar nesses conjuntos aqui de PowerPoint, de lâminas de PowerPoint, um substrato importante da discussão do nosso PP desse semestre, que é a singularidade das organizações de saúde e as singularidades do trabalho em saúde. A bem da verdade, não vou esgotar aqui a temática, vocês leram pelo menos um texto de referência, mas a pergunta que é necessária a ser feita diz respeito à perspectiva da nossa OPP, né? O sanitarista tem entre as suas habilidades e competências, né, a gestão de organizações de saúde, né, e, portanto, também do trabalho, dos processos de trabalho em saúde. Para a realização dos processos de gestão, haveríamos de nos perguntar entre tantas questões, mas uma que é muito importante é: essas organizações que nós vamos fazer a gestão delas, ou participar da gestão delas, né, na condição de trabalhador, ou mesmo eventualmente de gestor, elas guardam especificidades, singularidades essas que nós deveríamos então observar para pensar o processo de gestão do trabalho e de gestão dessas próprias organizações. O trabalho em saúde guardaria alguma especificidade que diz respeito, então, a condições e elementos que são necessários a gente considerar no processo de gestão dos processos de trabalho? Para responder essas questões e tantas outras que surgirão durante nossas discussões, vou apresentar para vocês aqui rapidamente um esquema que fiz, que acho que ajuda a gente a pensar sobre esses temas, tá? A primeira questão que vou apresentar aqui, vou compartilhar com vocês, então, este documento, né? Ele está aqui apresentado, vai estar também disponível no Moodle, né? E a primeira questão a ser pensada, então, aqui é a singularidade das organizações e do trabalho em saúde, na nossa aula do dia 26 de agosto, né? Eu vou dividir a discussão aqui em dois tópicos principais, né? Um é pensar singularidades do trabalho, né? Para, na sequência, a gente pensar as singularidades, então, das organizações de saúde, né? Para começar, né, dizer que o tema do trabalho é um tema, é um objeto de pesquisa, de estudo bastante complexo, né? Mas vou partir aqui de um pressuposto básico, né, de que o trabalho é uma atividade humana, né? E que essa atividade humana, esta ação humana, o trabalho desenvolvido por nós humanos, né? Ele sempre tem uma finalidade, né? Ele tem uma teleologia, e que essa teleologia é: o trabalho produz algo, né? Mas uma questão muito importante quando a gente pensa nesta relação é que, ao mesmo tempo que o trabalho, como relação produtiva, ele produz o mundo, né, ele transforma o mundo, ele também transforma, né, os humanos, né? E, portanto, um primeiro elemento a ser considerado, a ser guardado aqui, é que o trabalho tem uma dimensão ontogenética. O que quer dizer essa dimensão ontogenética? Onto, ser, genética, gênese, né? Início, produção, né? De que o trabalho, ele acaba sendo um elemento do próprio desenvolvimento do homem, né? Do homem como espécie, né? Do humano como espécie. Desculpem aqui a minha linguagem sexista, vou tentar me livrar dela durante a apresentação, mas ela certamente aparecerá em alguns outros momentos, né? Então, a gente está pensando aqui que o trabalho é uma atividade, e essa atividade sempre tem uma perspectiva de transformar as coisas, transformar o mundo, mas transforma também os humanos, né? Quando nós estamos falando em trabalho em saúde, né, convém considerar que esse conceito que estou apresentando aqui, que é o complexo produtivo da saúde, que é um conceito que aí tem já uma década, né, pelo menos, e que nos ajuda a compreender que a saúde é um complexo de produção, é um complexo produtivo. E que este complexo produtivo ele tem pelo menos duas partes, tem dois componentes importantes, né? Um é, quando a gente fala em produção, sempre recorre, né? Nos ocorre a ideia de produção de bens, né? E aqui podemos pensar na indústria, ou em atividades humanas como um todo, né? Mas é uma produção na qual a gente pode produzir coisas, né? E tem um outro elemento desse complexo produtivo, que é a produção na área de serviços de saúde, né? Quando nós estamos pensando aqui, vai ser objeto da nossa UPP,
pensar o trabalho, né, como atividade humana dentro de um complexo produtivo, nós estamos pensando aqui a produção de cuidado, né, do cuidado. E que, portanto, quando estamos falando em produção do cuidado, né, o trabalho aparece numa dupla dimensão. De um lado, nos força a pensar, né, o tema da gestão do trabalho, né, entendendo aqui como gestão do trabalho um processo de definição de quem faz o quê e sob quais circunstâncias, né, e a outra perspectiva é a própria realização do cuidado em si, a realização, a produção do cuidado, né. Então, o cuidado como produção, estamos falando aqui, quando a gente está falando, eu estou pensando, eu estou dizendo aqui, olha, tem um lado da saúde que produz coisas, nós não vamos nos dedicar a estudar isso. Tem um outro lado do complexo produtivo que tá na forma de produção de serviços. Aí queremos olhar, sobretudo, né, a, a, o cuidado. E o cuidado, ele ocorre como uma produção de serviços, né? Quando nós estamos falando em cuidado como promoção, né, como produção, aliás, né, nós estamos falando que essa dimensão do trabalho humano, né, a dimensão cuidado, né, a dimensão cuidar do outro para produzir saúde com o outro, sempre se estabelece através de uma relação. Essa é uma especificidade importante do trabalho em saúde nessa dimensão produção de serviços, que é a relação entre quem cuida e quem é cuidado. E eu coloco aqui, entre aspas, quem cuida e quem é cuidado, porque esses lugares não são necessariamente tão fixos assim, né? Porque isso aqui colocaria para nós uma relação de, por exemplo, que quem é cuidado parece que ele está numa posição passiva, de paciente, né? Daquele que espera, é passivo para receber algo, né? Quando a gente vai discutir na sequência aqui, cuidado, nós estamos pensando aqui como um cuidado que está para além dessa dimensão, né? Ele está pensando aqui o cuidado também daquele que cuida, né? Daquele que cuida e que, ao mesmo tempo, ao cuidar, ele também exerce gestão sobre o seu próprio cuidado, né? E, portanto, a produção do cuidado, né? O cuidado como produção, que se estabelece através de relação entre pessoas, muito nos importa da qualidade dessas relações, né? E nós poderíamos dizer aqui, a grosso modo, né, que essas relações são encontros que se estabelecem com o outro, né, e que a gente teria a perspectiva da produção de bons encontros. Entendendo aqui como bons encontros, né, aquele encontro na qual efetivamente, né, pode acontecer a relação clínica. E, portanto, tem aqui tanto a discussão do acolhimento quanto a discussão sobre a confiança, né, que vai estabelecer aqui a perspectiva de uma relação cuidadora. Pois bem, se nós estamos pensando que o cuidado como produção, como trabalho, ele é necessariamente ou quase exclusivamente dependente de uma relação, né, nós estamos falando aqui numa característica do trabalho, uma singularidade do trabalho no setor serviços, que é o trabalho como um trabalho imaterial. O que é um trabalho imaterial? Isso é um conceito, né, que vem do marxismo, né, que estabelece que o cuidado, né, melhor dizendo, que o trabalho nessa dimensão material, ele é um trabalho abstrato. O que é algo abstrato ou imaterial? É aquilo que não é palpável, né? Ele pode ser até visível, mas o que ele produz é apenas algo que se difere de matéria, né? Ao mesmo tempo em que ele é realizado, ele se consome, ele desaparece, né? Então, o trabalho em saúde, na dimensão de cuidado, que se estabelece em relação, né, o produto desse trabalho é a não matéria, porque ele é um trabalho que ocorre essencialmente através de uma relação. Portanto, de encontro entre pessoas. Duas pessoas se encontram, né, numa relação clínica. O que acontece? Dá licença aqui que esse telefone está me enchendo. O que acontece aqui quando a gente está pensando, então, nesta relação? Simplesmente este trabalho, ele é um trabalho que, quando ele se realiza, ele imediatamente desaparece. Vamos ver se isso vai ficar mais claro na sequência, né? Bem, esse trabalho, né, que está num complexo produtivo da saúde, numa dimensão serviço, né, que acontece como cuidado, que é relação, e, portanto, é um trabalho imaterial, né, ele é executado por um trabalhador. Uma característica importante, entre as várias que podemos
aqui enumerar, mas uma condição importante do trabalho em saúde, uma especificidade do trabalho em saúde, é que todo trabalhador da saúde, ele detém autonomia. Auto, né, vem do latim, que quer dizer próprio, nomia, norma, regra. O que é um sujeito, um trabalhador dotado de autonomia? É um sujeito capaz de produzir as próprias regras do seu trabalho, né? Portanto, quando a gente está pensando de que este trabalhador com o qual nós vamos fazer gestão do trabalho é um trabalhador que detém autonomia sobre definição do seu próprio processo de trabalho, está colocado para nós aqui, né, que ele tem liberdade e, portanto, ele tem liberdade de, inclusive, controlar o seu trabalho, né? O que coloca para nós uma questão importante que é esta capacidade de ação autônoma do trabalhador da saúde, né? Ele define suas próprias formas de agir. Mas se por outro lado a gente está dizendo que gestão é a construção das condições para que se estabeleça o que é o trabalho, portanto, gestão é regulação do trabalho, regular o trabalho com um trabalhador que tem autonomia é diferente de regular o trabalho de trabalhadores que têm menos ou menor autonomia, né? Um exemplo, num processo produtivo fabril, em geral, os trabalhadores têm pouca autonomia, né? O trabalho é prescrito e esse trabalhador realiza um conjunto de ações e de atividade que estão previstas nos regulamentos técnicos. Não há muita possibilidade de divergir disso, né? Sob o risco de se ter um produto muito diferente daquele que foi concebido previamente, né? Pegamos, por exemplo, na indústria do calçado, né? Do couro, né? Do calçado. Um trabalhador, ele vai seguir um conjunto de especificações de regulamento técnico a tal ponto que aquele sapato que vai chegar no final do processo de produção é um sapato com tais especificações, né? O trabalhador tem muita dificuldade de colocar ali autonomia para determinar, né, uma outra característica desse bem que está sendo produzido aqui, que é um sapato. Isso não é dizer o mesmo, né, de que o trabalhador não detém nenhuma autonomia no processo de confecção desses bens que são previstos em regulamentos, né? Mas o trabalho na área de serviços, e sobretudo na área de serviço, considerando que o trabalhador tem autonomia, é diferente, né? Ele tem maior grau de liberdade. Portanto, os processos de gestão têm que considerar isso, né? Por outro lado, se o trabalhador é o executor, né, desse trabalho imaterial, né, é importante considerarmos aqui um último elemento dessa discussão, que é o trabalho como tecnologia, né? Entendendo aqui tecnologia também de um conceito um pouco mais alargado, porque em geral a gente compreende tecnologia, né, como a transformação de saberes na forma de matéria, de coisas, né? É como se uma ideia fosse uma bancada de desenvolvimento tecnológico e dali saíssem coisas. Nós temos compreendido também, através de uma tradição importante do campo da saúde coletiva brasileira, que começa lá nos anos 70, de entender o trabalho, né, ou as tecnologias do trabalho para além das coisas, né? E, portanto, nós estamos também compreendendo aqui que tecnologia do trabalho é composição de saberes e práticas, né? E aqui apresento rapidamente para vocês devem conhecer, né? O Emerson Meri, nos anos 90, ele cunhou, né, uma tipologia para nos ajudar a pensar um pouco essas diferentes composições tecnológicas do trabalho em saúde, onde ele apresenta aqui as três categorias, né? O trabalho leve, entendido aqui como o trabalho imaterial propriamente dito, né? O trabalho que depende da micropolítica em ato, do ato de cuidar, do ato de fazer, né? E que é dependente de relação. No outro extremo, teríamos a tecnologia dura, né? Ou seja, naquele conceito de Marx, né? Que apresentava como trabalho morto, né? Quando a gente pega um equipamento, né, de saúde, por exemplo, que é uma tecnologia dura, ali tem um conjunto de trabalho vivo, né? Que ele foi adensado na forma de uma tecnologia coisa. Por exemplo, se eu pego um aparelho de ressonância magnética, né, que é um exemplo de uma tecnologia dura, ali há uma composição. Para fazer aquele equipamento foi necessário muito trabalho vivo, que ganhou a forma de um aparelho de ressonância magnética, né?
E no meio disso tudo, teremos uma composição leve e dura aqui, dizendo que tem certas tecnologias que combinam tanto o trabalho leve como a tecnologia dura. Lembrando sempre, né, que esses três conceitos dessa tipologia, eles sempre devem ser tomados por nós como uma referência para pensar o trabalho, porque eles se mesclam, né? Eles estão sempre se mesclando, né? E essa discussão para nós é importante para pensar, sobretudo, quando a gente pensa qual é a tecnologia apropriada para determinados âmbitos do cuidado, determinadas instituições, né? Há trabalho que tem menos ou mais tecnologia, tem trabalho que é mais ou menos especializado, né? Então, aqui, a discussão nos remete, vamos discutir isso aqui nas nossas aulas virtuais, né, nos encontros presenciais, de que nós estamos aqui nos referindo, sobretudo, né, de que a composição é tecnológica e que esta tipologia, e que leva a compreender que existe trabalho leve ou uma tecnologia na forma de trabalho, uma tecnologia dura, não é porque uma é melhor que a outra. Talvez uma seja mais apropriada do que outra em determinadas questões, né? Eu costumo dizer, né, que tecnologia seria mais importante na abordagem de casos complexos, como, por exemplo, uma criança vítima de violência, né? De violência doméstica, né? Certamente, quando a gente vai pensar, né, que esta é um agravo, né? Esta uma violação de direitos, uma criança que, então, tem uma relação abusiva e ela sofre violência doméstica, né? Certamente o que uma tecnologia mais apropriada para abordagem desse caso são tecnologias leves e relacionais, né? Mas isso não quer dizer que, eventualmente, essa criança não tenha que, inclusive, fazer exames periciais ou até exames de investigação para ver se ela tem lesões orgânicas, e certamente os equipamentos, né, são importantes para a gente aqui fazer diagnósticos. Então, vejam que a gente está pensando sempre aqui em composição tecnológica, né? Se de um lado tem o trabalhador, de outro lado tem o usuário, né? E o usuário é um cidadão que tem necessidades de saúde, né? Quando eu estou falando aqui necessidades, quero de imediato distinguir necessidades de demanda, né? Entendendo que demanda é aquilo que o usuário, então, vai externar como pedidos quando vai a um equipamento de saúde, quando acessa uma equipe ou um profissional, ele chega com uma demanda. Eu quero uma consulta, eu quero uma receita, eu quero alguma coisa, né? Mas por trás desse querer alguma coisa, há necessidades de saúde. Afinal, você quer uma consulta por qual razão, né? Portanto, dizer que é necessário, né, que a gente perceba que esse usuário é um cidadão que porta necessidades de saúde, né? E que para acessar, né, a chave para acessar as necessidades de saúde é, né, o acolhimento e a relação respeitosa e acolhedora que se faz com esse usuário para que a gente possa verificar por trás da demanda quais são as necessidades de saúde, né? Dizer, na mesma medida, que a organização do sistema, dos serviços e das práticas de saúde, elas interferem na satisfação das necessidades e expectativas desse usuário, né? Então, necessário compreender aqui, né, que esse tema da organização de sistema, práticas e serviços, para nós, ele é muito importante porque determinadas formas de organização são mais ou menos efetivas para satisfazer necessidades e expectativas, né? Por outro lado, quando a gente fala que o trabalho é feito no campo dos serviços, que é um trabalho imaterial, feito por um trabalhador, que tem autonomia, né? que se utiliza de um conjunto de tecnologias de trabalho e que se relaciona com um cidadão, um usuário, que esta relação entre um trabalhador e um usuário, em geral, é uma relação desigual, né? E é uma relação que se desigual tanto com os serviços quanto com os profissionais de saúde. E isso por várias razões. Quer por determinadas formas de organização e produção do poder na relação entre saber e poder, né? Essas organizações, vamos ver na sequência, são organizações profissionais, portanto, organizadas pela lógica dos profissionais, e os profissionais, em geral, né,
tem uma relação que não é uma relação entre iguais, né? Os trabalhadores da saúde têm, em certa medida, se colocado, né, numa relação acima, né, como aqueles que são os detentores dos saberes e, portanto, os acionadores de todos os processos de cuidado. Mas, além disso, o que coloquei aqui, importante a gente perceber que os usuários têm capacidades de escolha e decisão que não são autônomas, né? O usuário não pode, ele não consegue determinar quais serviços ele irá necessitar, né? Quando eu tenho uma necessidade de saúde e eu vou demandar um serviço, eu vou para onde, né? A partir do momento que eu tenho tal ou a percepção em mim de tal ou tal problema, né? A única maneira que ele tem de saber se precisa ou não ir ao serviço é indo até o serviço, né? Para então se consultar, para então se assessorar, né? Buscar o cuidado, né? Então esta relação desigual, né? Ela é também uma relação desigual na atenção e no cuidado, né? Nós temos tido uma trajetória no Ocidente, né, de uma relação que é uma relação de muita desigualdade mesmo nessa composição de saberes, né? Por outro lado, dizer que se esta relação é uma relação desigual no cuidado da atenção, que é necessário, de alguma medida, as nossas tecnologias de gestão proteger o usuário, né? Como é que a gente protege o usuário, né? Essa é uma grande questão para nós, né? O usuário encontra nos serviços de saúde, nas equipes, sobretudo na área pública, né? Que é destinada a atender a grossa maioria das pessoas, da população, né? É necessário, então, que os usuários sejam protegidos dessa relação desigual, para que façam-se valer as suas necessidades de saúde. E nós temos tido aqui um conjunto de elementos importantes, nós vamos discutir durante o PP, né? Que uma das formas de proteger o usuário é incluí-lo na gestão desse sistema, desses serviços e práticas de saúde, né? Porque esses sistemas, serviços e práticas de cuidado interferem na satisfação dessas necessidades. E, portanto, essa proteção, o desafio colocado para nós é fazer valer os interesses e as necessidades dos usuários, né? E para isso temos pensado uma série de elementos, né, como a cogestão, né, e gestão compartilhada da clínica, o trabalho em equipe interprofissional, que nós vamos discutir isso na sequência, né? Então, falamos aqui rapidamente de singularidades do trabalho, né? Num trabalho que é imaterial, num trabalho que depende de relação, num trabalho na qual um trabalhador da saúde que goza de autonomia, portanto, de capacidade normativa do seu próprio trabalho, e que estabelece uma relação que é assimétrica com o usuário e que coloca para nós toda uma agenda de como que é que a gente garante nos processos de gestão das organizações e do cuidado, né, que prevaleçam os interesses e necessidades dos usuários. Bem, mas esse trabalho como um todo, ele ocorre em um lugar, né? Ou em muitos lugares, nós estamos focando aqui em um lugar. Ele acontece nas organizações e estabelecimentos de saúde. O cuidado não acontece apenas aí, né? Nós temos todo o campo da promoção da saúde, da intervenção junto a ações no território, né? Na qual nos escapam aqui as organizações de saúde. Mas nós estamos focando aqui, especificamente, nossa discussão nas organizações, porque uma quantidade enorme de trabalho e de processos de trabalho se desenvolve nas organizações de trabalho, de saúde, né? E que essas organizações de saúde, elas contraem como missão, como objetivo estratégico, produzir saúde para as pessoas, com as pessoas, né? Considerar, então, em primeiro lugar aqui, que quando nós falamos em organizações de saúde, nós estamos falando em organizações complexas, organizações hipercomplexas, né? O que são organizações complexas, ou o que é este fenômeno da complexidade, né? Um fenômeno complexo é aquele na qual as ações, né, ou as forças, né, ou os vetores, como a gente fala, né, aquela que dá direção àquelas forças, elas são múltiplas, né? E, portanto, aparece para nós aqui o conceito da multiplicidade, né? Então, um fenômeno complexo é aquele que tem uma multiplicidade de forças que o compõem, né? Logo, né, é importante compreender que as relações portanto, as organizações complexas, elas produzem opacidade.
Opacidade vem mesmo de opaco, né? Aquilo que não é completamente possível de ser visualizado, ser identificado, né? E, portanto, a opacidade, ela tem para nós, ela traz para nós zonas de conhecimento, zonas que a gente conhece, e tem zonas de desconhecimento. Portanto, nessas organizações, a gente sempre lida com aquilo que sabemos e com aquilo que não sabemos. E essa é uma característica muito importante das organizações de saúde, né? Porque importa pensar a gestão, então, não como cálculos de certeza ou de verdade absoluta, porque nós estamos lidando com organizações que por serem múltiplas, ou produzidas por múltiplas forças, ou por múltiplas forças vetoriais, elas produzem muitas zonas de opacidade. Então, essa é uma primeira questão importante para ser colocada aqui, né? A outra é que estas organizações, né, pela tradição que nós fomos constituindo no Ocidente, isso é de pelo menos de um século para cá, né, que nós fomos constituindo relações de saber e poder nas organizações, que elas são muito derivadas, ou são basicamente derivadas, de uma divisão técnica e social do trabalho em saúde, falando aqui especificamente das organizações de saúde, né? Há uma divisão, né, técnica, então, sobre quem faz o quê, sobre quais são os saberes, quais são os poderes, né? E este trabalho ele vai sendo dividido e ele vai produzindo relações que são assimétricas, né? Entendendo aqui relações assimétricas como são distintas formas de produção e de acumulação de poder. Então, nas organizações de saúde, tem determinados trabalhadores da saúde, né, que têm mais e outros têm menos capacidade de decisão. Portanto, as acumulações de poder são assimétricas. Se também considerarmos que essas organizações são espaço na qual os usuários buscam suprir ou satisfazer suas necessidades de saúde, que essas relações, como eu disse acima, também são assimétricas entre o usuário e as organizações, equipes e trabalhadores de saúde. Essa é uma especificidade importante do trabalho em saúde, né? Além de tudo, as organizações da saúde, né? Essa é uma definição conceitual do Metzenberger, que ele diz que as organizações, como as universidades e as organizações da saúde, ele vai falar do hospital, entre outros, né? São organizações profissionais. O que quer dizer isso? O que estabelece a divisão e a especialização do trabalho, né? São os saberes profissionais. E isso implica dizer que os profissionais da saúde controlam o seu próprio trabalho e também as divisões administrativas que os afetam, né? Se a gente pegar, por exemplo, o nosso hospital de clínicas aqui, o HCPA, e a gente olhar ele, né, a gente pode ver claramente que ele é uma organização profissional, né? Sempre o diretor, superintendente, né, pelo estatuto dessa organização, será um professor da Faculdade de Medicina da URGS. Assim como um conjunto de cargos direcionados a cargos administrativos intermediários e de chefia de enfermagem, por exemplo, será executada, né, pelas nossas colegas, professoras e professores da Escola de Enfermagem da URGS, né? Ou seja, esta organização, então, ela é uma organização profissional porque ela é ocupada pelos profissionais, né? Que se assessoram, obviamente, né, de cargos administrativos, né, no planejamento financeiro, recursos humanos, etc. e tal, com seus saberes próprios, né? Mas essa organização, ela é controlada pelos profissionais da saúde. Então, os interesses desses profissionais de saúde atravessam completamente essas organizações. E isso nos coloca de imediato, né, o quão difícil é pensar novos processos de gestão e de organização dessas organizações de saúde, porque aqueles que operam, né, e que fazem o controle e a gestão dessas organizações são os próprios trabalhadores da saúde que têm seus interesses para além, né, daqueles que são feitos a partir dos juramentos deontológicos lá de todos os funcionários da saúde, né? Por outro lado, né, essas organizações, elas são organizações do cuidado, né? Ou seja, elas têm um valor de uso, né? O que é um valor de uso, né? Marx, quando foi pensar os princípios da economia política, né, ele identifica dois grandes valores, né? Um valor de uso, ou seja, o trabalho e as coisas,
elas têm utilidades para a sociedade, elas têm utilidade para as pessoas, mas também, né, as coisas, elas têm valor de troca, elas podem ser trocadas, né, por um equivalente em dinheiro, né? Então, e isso se chama no capitalismo de mercadoria, né? Todo produto, e inclusive serviços, eles podem ser metrificados, né? Pode ter uma métrica que diz que tal produto ou tal serviço custa tanto em equivalente a dinheiro. Então, os produtos do trabalho humano têm tanto valor de uso como tem valor de troca. Mas as organizações de saúde, é muito importante que a gente valorize o valor de uso delas, né? Por quê? Porque a função primária das organizações de saúde, né, é produzir saúde, né? E ao mesmo tempo, isso é muito importante, presta atenção, né? Ao mesmo tempo que as organizações de saúde, elas produzem o cuidado, elas também produzem sujeitos, né? E está aqui colocado entre aspas, né, que elas são máquinas subjetivadoras. Lembrem que eu disse que o trabalho tem uma dimensão ontogenética? O trabalho nos molda como homens e mulheres, né? E, portanto, quando a gente executa o trabalho, ao mesmo tempo que a gente produz o valor de uso e amplifica e garante o valor de uso nas nossas organizações, elas, ao mesmo tempo, nos produzem enquanto trabalhadores e enquanto trabalhadoras, né? Pois bem, para a gente ir encerrando aqui, mas qual é a importância dessa discussão, dessa produção que fizemos aqui em torno das singularidades das organizações e do trabalho em saúde? O sanitarista, a sanitarista, ele atua na gestão do trabalho em organizações complexas. Portanto, mesmo para fazermos um exercício conceitual, teórico, sobre como gerir organizações e processos de trabalho, é necessário que a gente conheça a característica desse trabalho e dos seus operadores, né? É um trabalho imaterial, portanto, é um trabalho que, em geral, nos coloca questões de como avaliá-lo, de como acompanhar um trabalho, né, que se dissolve quando é feito, né, na relação clínica, e é importante conhecer os seus operadores. Os operadores da saúde produzem uma grande capacidade autônoma em relação à gestão dos seus próprios processos de trabalho. Portanto, não é um trabalhador controlável como outros trabalhadores, né? Se a gente pegar, por exemplo, a tradição taylorista e a gente colocar na nossa visão aqui aquela cena do Charlie Chaplin, né? Nos tempos modernos, apertando parafusos até enlouquecer, né? Aquele trabalhador ali é um trabalhador controlável, né? Eu posso controlá-lo por medidas administrativas, por medidas de supervisão, né? Por determinação de uma capacidade de produção, tantas peças por minuto, tantas peças por hora e assim por diante, né? No campo da saúde, esta relação ela vai tomar diferenciações, né? Não vai ser exatamente assim, em que pese vai guardar características importantes do trabalho taylorista, né? Nós vamos ver isso na sequência, a partir dos pressupostos de Taylor. Por outro lado, é necessário conhecer as características das organizações de saúde, seus modos de organização e formas de exercício do poder. Nós estamos falando de instituições complexas ou de instituições muito complexas. Portanto, elas são produzidas por um conjunto de forças. Nós, às vezes, não conseguimos compreender nem todas, nem como elas interagem entre si para produzir um determinado fenômeno, né? O modo de organização desses estabelecimentos de saúde guardam muito uma relação vertical de gestão, né? Onde poucos mandam e muitos obedecem, ou estimando de poucos, né? E, portanto, essa forma de exercício de poder só é possível de ser mantida onde poucos mandam e muitos obedecem, né? Para não ter a rebelião da base, que é mais numerosa, que é numerosa em relação àqueles que mandam, tem formas de exercício do poder, né? Nessas organizações que permite, então, a manutenção delas enquanto tal, né? Aqui, então, deixa eu parar de compartilhar este material, né?
dizer a vocês que nós vamos ter oportunidade de discutir mais a miúde esses dois termos aqui, né, singularidade do trabalho, singularidade das organizações de saúde, mas muito importante compreendermos, então, essas características, né, que vão dar para nós aqui a perspectiva de exercício do trabalho do sanitarista enquanto alguém que interage com organizações e com complexos processos de trabalho. Até a próxima e desejo a todos que fiquem bem.